Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E como no final desse ano vai sair um novo filme de Nárnia, pois é, eu não sei se você sabia, mas no final desse ano vão lançar um filme baseado na primeira crônica, O Sobrinho do Mago. Eu resolvi revisitar essa pérola que foi A Viagem do Peregrino da Alvorada. Mas eu amo Nárnia e diante disso eu resolvi reassisti-lo e trazer à tona então o que de fato dá para tirar desse filme e o que ele distorce aí da história original, mas que é importante a gente entender corretamente. Então curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora criar algumas pontes com A Viagem do Peregrino da Alvorada. Olha, essa crônica é a minha favorita no livro. Ela é sobre as aventuras que você tem pela vida enquanto você está numa jornada em busca da presença de Deus. Esse é o tema da crônica, uma jornada que vai te levar para mais perto de Aslan, até o país dele. E também, os desafios que você vai encontrar pelo caminho. Mas quem adaptou para o cinema claramente não entendeu isso. Parece que a pessoa não achou que tinha um real propósito nessa jornada. E aí aquela pergunta que o Edmundo faz pro Caspian no filme é basicamente uma metalinguagem dos roteiristas. Peraí, mas se não há guerras para lutar, nem ninguém em perigo, por que estamos aqui? É uma boa pergunta. Estou me perguntando a mesma coisa. Então eles resolvem dar uma outra motivação para a jornada, que é eles quebrarem a maldição da Ilha Negra, que através daquela névoa verde lá tá espalhando corrupção para todo lado. E para fazer isso eles têm então que juntar 7 espadas e depositar elas na mesa do Aslan, lá na ilha do Ramandu. E com isso eles vão acabar também libertando as pessoas escravizadas que foram enviadas como sacrifício. Pois é, se você só viu o filme, você deve estar se perguntando do que se trata então a crônica, né? Porque basicamente o plot principal do filme não existe no livro. Para você ver como a adaptação aí ficou completamente diferente da história original. Então, para começar, a minha primeira ponte é que é importante a gente entender que nessa vida aqui não tem uma missão mais importante do que a gente se relacionar com Deus, a gente caminhar numa jornada para mais perto dele, para conhecê-lo melhor. Mas voltando um pouquinho, logo na primeira cena a gente já vê qual é a crise pessoal que o Edmundo e a Lúcia vão enfrentar ao longo do filme. Do filme, não da crônica. Fedelho? Ele era no máximo 2 anos mais velho. Eu sou um rei. Estive em guerras e liderei exércitos. Não neste mundo. Pois é, mas estou preso aqui, brigando com Eustáquio Clarencio Mísero. Ele bem merece o nome que tem. O Edmundo, ele não se conforma de ser simplesmente um garoto no nosso mundo, sendo que ele já foi um rei importante em Nárnia. Já a Lúcia, por outro lado, inveja a beleza da sua irmã Susana. 2 falhas de caráter que ao longo do filme vão ser postas à prova e eles vão ter que combater. O Edmundo ele só vai fechar esse arco narrativo lá no final, quando ele nega a tentação da névoa verde enquanto ele luta com a serpente do mar. Já a Lúcia cede à tentação, pronunciando lá o encantamento da página do livro que ela roubou. Não sei nem dizer se ela cede ou se ela não cede, isso fica confuso no filme, porque não tem nenhuma consequência de fato para aquilo que ela faz, então você não sabe direito se aquilo foi um sonho, se não foi. Mas de qualquer forma o Aslan aparece para ela aí sim, com certeza num sonho, e com isso ela se arrepende e queima a folha lá que ela tinha roubado. A crise do Edmundo, assim como ficar aparecendo de novo para ele uma sombra e uma fumaça, alguma forma a Rainha Branca ficar sendo apresentada para ele em outro filme, mostra que ele não sai do lugar, ele é um personagem que nunca evolui, o que não poderia ser mais diferente do Edmundo do livro. Eu faço de você um homem. Faço de você meu rei. A ponte que eu trago aqui pra gente é que é importante você avançar na sua vida cristã e não você ficar derrapando pra sempre nas mesmas coisas ao longo de toda a sua vida. Já quanto a Lúcia, é até difícil a gente trazer uma ponte exatamente, uma lição, porque não dá pra entender direito se ela cedeu, se ela não cedeu, a tentação, fica um negócio meio solto. Assim como a aparição daquele albatroz lá na Ilha Negra, que no livro tem um significado super profundo, só que no filme fica um negócio completamente solto e sem propósito. Aslan,
Por favor, nos ajude. Já o Eustáquio, eu diria que é o personagem mais importante dessa crônica. Ele é um baita de um reclamão, né? E eu diria que essa é uma ponte importante da gente criar aqui também, sobre a gente viver a vida mais agradecido, mais grato pelas coisas que Deus tem nos dado, né, pelas oportunidades que a gente tem, ao invés de ficar reclamando o tempo todo de tudo. Só que o arco principal desse personagem na história é quando ele encontra o tesouro do dragão na ilha e ele acaba sendo transformado em um dragão. Essa parte é muito importante nessa crônica, só que, de novo, né, como os roteiristas não entendem o que está acontecendo aqui na história, e principalmente eles não entendem o porquê das coisas acontecerem do jeito que elas acontecem na história, eles simplesmente vão lá e mudam, e com isso mudam o significado daquilo. A transformação é tratada no filme meio como se fosse uma punição, um castigo para ele aprender a se tornar uma pessoa melhor. Ele passa a agir com bondade como dragão, né? Ele é corajoso, é altruísta. E aí, finalmente, o Aslan transforma ele de volta, como se a ideia fosse que ele fez por merecer, como se agora ele tivesse aprendido a sua lição, então ele merecesse voltar a ser um menino de verdade. Cara, a moral não podia ser mais equivocada. Desculpa ter sido tão chato. Tudo bem, Eustáquio. Você foi um dragão bem legal. No livro, de fato, Eustáquio se transforma num dragão por causa da ganância dele e do desprezo dele, né, diante daquele ouro lá. Mas antes mesmo dele sair da ilha, ele já tem um encontro com a graça de Deus, quer dizer, com a graça do Aslan. Ele se arrepende do que ele fez e de ter se tornado um dragão, ele quer deixar de ser um dragão, mas ele não consegue. Por mais que ele se esforce para tirar as escamas, elas sempre voltam. E quando ele se dá conta de que ele jamais ia merecer isso, que ele por conta própria nunca ia conseguir voltar a ser um menino, aí ele pede a ajuda do leão, que não dá só uma arranhadinha na areia ali e pronto, tá? Ele enfia as garras lá no couro do dragão, no fundo, assim, para entrar lá nas profundezas dele mesmo, e aí ele arranca toda essa escama, né, como se fosse uma troca de pele. O dragão fica meio desnudo ali, né, e entra na água. Aí ele afunda naquelas águas, né, meio como um batismo, e aí quando ele emerge, ele volta a ser um menino. Não porque ele mereceu nada disso, entende? Ele não se tornou uma pessoa melhor e aí o Aslan fez um favor para ele. Não, ele teve um encontro com a graça de Deus, com a graça de Aslan ali, que fez isso por ele. Ele apenas aceitou aquilo que o Aslan podia fazer por ele, mesmo sem ele merecer. Essa é uma das lições mais importantes da crônica, que é a graça de Deus que vem primeiro e nos transforma. Aí a gente é capacitado a ser uma pessoa melhor. É basicamente o contraste aí do filme com a crônica original, é o contraste entre o cristianismo e a religiosidade. Isso é mais marcante no Eustáquio, mas acaba se refletindo em todos os personagens da história. Esse papo, por exemplo, do Coriaquim, de que eles precisam enfrentar as trevas dentro deles, cara, isso não funciona bem assim. Para derrotar as trevas, precisam derrotar as trevas dentro de vocês. Se a gente fosse capaz de vencer as nossas próprias trevas dentro da gente, a gente não precisava que Jesus tivesse vindo se sacrificado por nós. Outro exemplo disso é a postura do Caspian lá no final, que ele decide ficar para trás ao invés de ir para o país de Aslan, né? Com uma atitude super altruísta, pensando em ser um rei melhor para o seu povo. Cara, isso é completamente inverso na crônica original também. No livro, ele quer sim ir até o país do Aslan, e é o próprio Aslan que impede ele de fazer isso e diz que ele não pode ir. Ele não é um herói altruísta, bonitinho, não. Ele é uma pessoa que precisa ser orientada, ensinada. A gente tem essa tendência, né, de olhar para os personagens sempre como eles fossem, nossa, os heróis. Mesmo nos relatos bíblicos, a gente olha para pessoas como Davi, Moisés, Elias, né, e a gente sempre olha para eles como se eles fossem, nossa, super-heróis. Eles são, sim, homens de Deus, longe de mim desonrá-los, tá? Mas o único herói na história da Bíblia aí é o próprio Deus, que se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Todos os outros são bem falhos. Eu acho até irônico, né, no final desse filme, o Aslan dizer
exatamente a frase como está no livro, de que os Pevensey deviam voltar porque eles vêm para Nárnia apenas para aprender a conhecer o Aslan um pouco nesse mundo, para eles conseguirem reconhecer melhor ele no mundo deles, onde ele tem um outro nome. Em seu mundo, eu tenho outro nome. Devem aprender a me reconhecer nele. Foi para isso que foram trazidos a Nárnia. Tendo me conhecido um pouco aqui, podem me reconhecer melhor lá. É justamente porque eu o conheço nesse mundo aqui, é que eu percebo o quão distorcida essa história foi no filme. E claramente os roteiristas desse filme não o conhecem muito bem, estão precisando ir mais pra Nárnia, viu? De qualquer forma, a minha dica pra você é: leia essa crônica, tá bom? Ela é maravilhosa e tem muita profundidade. Se você quiser mais pontes com o material original do livro, tem vídeo aqui no canal também, tá? Porque alguns anos atrás eu gravei vídeos contando capítulo por capítulo de todas as 7 crônicas, e lá eu faço, claro, algumas pontes também. Então, se você quiser, é só dar uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aí no final. E vamos torcer para que esse filme, no final do ano, não seja completamente contraditório com o material original, como esse já foi. No mais, sigam o Ponte do Reino nas redes sociais e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.